Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Para quem não me conhece, sou o professor Rodrigo Gimenez. Estamos aqui com mais uma aula. E o tema da nossa aula de hoje é a evolução biológica e as teorias evolucionistas. Então, durante essa aula, você vai ter uma noção do que vem a ser a evolução biológica e você vai conhecer também as principais teorias evolutivas. Já convido você que não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho aí para receber as notificações de novos vídeos. E vem comigo e vamos aprender tudo sobre evolução biológica. Então, durante essa aula, você vai aprender sobre o que é a evolução, estuda, quais teorias foram criadas para explicar cientificamente as variações entre as espécies. Você vai aprender também o que é a seleção natural e você vai entender como surgem as variações entre as espécies. Mas por que nós devemos estudar a evolução dos seres vivos? Nós devemos estudar a evolução dos seres vivos para entender por que as espécies são diferentes e como desenvolvem adaptações que as permitem sobreviver e se reproduzir na natureza. Então, através do entendimento da evolução biológica, à luz da ciência, que nós vamos entender a grande complexidade que existe aí de seres vivos, ou seja, a grande variedade biológica que existe no planeta, ela é explicada através do estudo da evolução dos seres vivos. Sempre que nós falamos em evolução biológica, vem à nossa mente Charles Darwin e a teoria do darwinismo, que nós vamos estudar mais adiante. E muitas vezes vem também essa figura aqui, de um macaquinho indo-se, vamos dizer assim, mudando, sofrendo transformações até chegar no ser humano. Porém, essa ideia aqui linear de evolução, ela não é correta. Charles Darwin, através da sua teoria, conhecida como darwinismo, nunca disse isso, tá? Ele explica que ocorre isso aqui, que a partir de uma espécie podem surgir várias outras espécies, através aí da seleção natural. Isso aqui são os tendilhões de Galápagos, estudados por Darwin durante a sua viagem ao redor do mundo, num navio chamado Beagle, beleza? Eu tenho uma playlist aí de videoaulas sobre o ensino da evolução, sobre a história da evolução de Charles Darwin, como que ele fez todo o seu caminho aí através do planeta e como que ele formulou a sua teoria. Vou deixar aqui nos cards para vocês estarem acessando, e ela é uma playlist com aulas onde você vai fazer as pesquisas, eu vou dar as dicas, vou dar o caminho, e você vai fazer as pesquisas e você vai encontrar as respostas, beleza? Então já convido você a conferir essa playlist aí, que eu vou deixar para vocês aí nos cards. Então, Charles Darwin nunca falou que ocorre essa evolução linear, tá? Isso não é real. Muitas vezes o pessoal ridiculariza também Darwin falando que ele falou que o homem veio do macaco. E jamais, a ciência nunca falou isso. E Darwin muito menos, nunca falou que o homem veio do macaco, beleza? Que fique bem claro isso. Lembrando que isso aqui é uma teoria científica. É uma ideia onde a ciência tenta explicar através das suas teorias, como que surgiu essa grande variabilidade de seres vivos que existe no planeta, tá bom? Não entre em choque com a fé das pessoas. Se você não acredita nessa teoria, por que você vai estudar? Para você entender como que os cientistas pensam e para você também criar aí as suas argumentações para tentar rebater a teoria, se for o caso, beleza? Porém, eu creio que dá para estudar a teoria da evolução, entender o que a ciência fala, o que as teorias explicam, sem colocar em xeque a questão da fé, a nossa fé. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui na nossa aula. Mas o que é então a evolução? Evolução nada mais é do que um processo por meio do qual as espécies mudam ao longo do tempo. Existem várias teorias que foram propostas ao longo da história, ao longo do tempo, para explicar como essas mudanças ocorrem. E nós temos três principais teorias: o fixismo, o lamarckismo
e o darwinismo. Nessa aula de hoje nós vamos estudar e entender o que essas três teorias falam. Existem outras teorias aí pós-darwinismo que nós vamos abordar em uma aula posterior. Porém, aqui é uma aula introdutória para entender então o que é a evolução e aqui as principais ideias e as primeiras ideias de como essa variabilidade de seres vivos surgiram no nosso planeta. Vamos começar aí com o fixismo. Fixismo lembra de fixo, algo que é fixo. Essa teoria foi aceita por muito tempo, por muitos séculos, antes de ser substituída pela teoria da evolução biológica. Segundo essa teoria do fixismo, cada tipo de organismo vivo foi criado separadamente, de forma independente, chamado aí de criação independente. Agora, como que essas formas de vida foram criadas? Todas as formas de vida foram criadas como são e não evoluíram a partir de ancestrais comuns. Então, aqui as duas primeiras ideias então do fixismo. E a terceira ideia do fixismo que diz que existe uma estabilidade das espécies. Acreditavam então que as espécies não sofriam mudanças significativas ao longo do tempo, ou seja, que as características de cada espécie permaneciam as mesmas durante toda a história da vida no nosso planeta. Essa teoria foi aceita durante muito tempo. A teoria do fixismo, ela vai ter como base o argumento teológico, que tinha uma forte base religiosa da criação por uma entidade divina ou por um ser supremo. Aqui você pode colocar entre parênteses, Deus. E ela não é mais aceita, ela não é mais considerada cientificamente válida. Então, cientificamente, ela não é mais aceita como válida, beleza? Mas se você acredita no fixismo, sem problema nenhum, é bem legal, você pode correr aí no comentário, inclusive, e colocar se você acredita na teoria do fixismo, beleza? Então vai lá, já deixa o seu comentário, já deixa o seu like. O importante aqui é entender o que cada uma das teorias explicam, tentam explicar e muitas vezes são refutadas, são desconsideradas como verdadeiras. Outra teoria evolucionista é o lamarckismo. Essa ideia do lamarckismo, ou teoria do lamarckismo, foi proposta por Lamarck. E, segundo essa teoria, os organismos atuais teriam surgido de outros mais simples e teriam sempre uma tendência de se transformar em seres mais complexos. Os seres mais simples surgiram por geração espontânea. Então, para Lamarck, os primeiros seres vivos surgiram espontaneamente da matéria inanimada, da matéria não viva, dando origem aos primeiros seres vivos, e a partir desses, através de duas leis, foram surgindo as variações aí, formando a variedade de espécies que existem no planeta. A primeira lei do lamarckismo é a lei do uso e desuso. Essa lei diz que um órgão se desenvolve com o uso ou atrofia com o desuso. E aqui nós temos dois exemplos clássicos aí da lei do uso e desuso e do lamarckismo. O caso do crescimento, do desenvolvimento do pescoço da girafa e da língua do camaleão. Então, esses dois exemplos aqui tendem a ser utilizados nos livros didáticos para tentar, vamos dizer assim, exemplificar como essa lei do uso e desuso fez acontecer isso com o pescoço da girafa. Então, a língua comprida do camaleão foi crescendo de tanto ele tentar pegar insetos aí. Então, segundo a ideia de Lamarck, apesar de Lamarck não ter escrito nem sobre girafas e nem sobre o camaleão, mas essas teorias se aplicariam a todos os seres vivos, esse camaleão, de tanto tentar pegar insetos, com o passar do tempo, por forçar, por usar essa língua, ela foi crescendo até chegar nesse tamanho atual. E com relação ao pescoço da girafa, a girafa, de tanto esticar o pescoço para tentar alcançar ali as folhas mais verdes no alto das plantas,
das árvores ali na savana africana foram tendo esse pescoço desenvolvido também, ficando pescoçudas, igual elas são nos dias atuais. E nós vamos ter a segunda lei do lamarckismo, conhecida como lei da herança das características adquiridas. Segundo essa lei, as características adquiridas por um indivíduo em resposta ao ambiente seriam passadas para seus descendentes. Então, segundo essa lei, as girafas esticavam o seu pescoço para alcançar ali as folhas altas nas árvores e iam transmitindo essas características. Esse pescoço ia crescendo e essas características iam sendo passadas aos seus descendentes até chegar na atualidade com as girafas com o pescoço grande. Lamarck contribuiu muito para o estudo da evolução, porém essa ideia não é aceita como verdadeira. Por quê? Porque nós não vemos isso acontecer. Por exemplo, uma pessoa que malha, uma pessoa que malha bastante, um casal que malha, que é bombado, se ele tiver, quando eles têm um filho, esse filho não nasce ali todo bombado, fortão. Então essas características adquiridas durante a vida da pessoa, elas não são passadas de geração a geração. Se essa teoria evolucionista aqui, se essas duas leis, a lei do uso e desuso, funcionasse, por exemplo, o seu colega que fica colando durante as provas estaria com o pescoço desse jeito aqui, compridão, aquele colega que sempre está ali olhando o que o outro está fazendo para pegar, para colar e para anotar no seu caderno, para pegar aquela cola, tá? Então, se isso fosse real, isso poderia estar acontecendo agora na sua sala de aula, mas essa teoria ela foi refutada, apesar de Lamarck ter contribuído bastante aí para o desenvolvimento da teoria evolucionista. E aí nós chegamos em Darwin. Darwin propôs a teoria da evolução através da seleção natural. Segundo Darwin, segundo a ideia da teoria da evolução darwinista ou darwinismo, as transformações das espécies ocorrem a partir de ancestrais comuns. Então, todos os seres vivos que existem surgiram a partir de um único ancestral e, a partir disso, foi ocorrendo as mudanças, surgindo toda essa variabilidade de seres vivos no planeta. A teoria do darwinismo tenta explicar, então, como as espécies mudaram com o tempo e como novas espécies podem surgir através do processo da evolução. Essa teoria surgiu a partir das observações de Darwin durante a sua viagem no navio Beagle, que ocorreu entre os anos de 1831 e 1836. Que nem eu disse para você, eu vou deixar aí nos cards uma playlist de ensino investigativo sobre como foi desenvolvido a teoria do darwinismo, e todas essas aulas são embasadas na sua viagem, aí desde o começo lá, quando ele saiu da Inglaterra, passou pelo Brasil e voltou. Então conta toda a história, onde ele passou, o que foi acontecendo, quais foram os eventos que ele presenciou que foram ajudando ele a coletar evidências, e quando ele voltou para a Inglaterra, ele foi e passou mais alguns anos escrevendo a teoria da evolução das espécies, que culminou aí no lançamento de um livro, o livro chamado Sobre a Origem das Espécies, um livro muito bom também, que recomendo você para fazer uma leitura aí, para entender um pouco mais da ideia do evolucionismo, beleza? Então, essa teoria do darwinismo, ela possui diversas evidências científicas que corroboram aí para argumentar a favor da evolução e como que a evolução funciona de acordo com o darwinismo. Então, quais são as evidências? Principalmente, os principais são os fósseis, os restos de animais, impressões de animais, esqueletos de animais que viveram no passado, exemplo aí dos dinossauros, A anatomia comparada, a genética e também a observação da natureza. Então, segundo essa teoria da evolução por seleção natural, proposta por Charles Darwin, então Darwin usou aqui o termo chamado de seleção natural. Então, a teoria dele é a teoria da evolução por seleção natural. Falou em seleção natural, lembra
de Darwin, lembra de darwinismo. Então, segundo essa teoria da evolução por seleção natural, indivíduos de uma população são diferentes entre si em tamanho, forma do bico, cor, entre outros. No caso aqui estamos usando pássaros como exemplos. Nem todos conseguem sobreviver na natureza, pois nascem mais indivíduos do que o ambiente pode suportar. Então, segundo Darwin, a natureza vai ter o nascimento de uma grande quantidade de indivíduos dentro da espécie e eles vão competir entre eles por espaço, por alimento, e vai ocorrer o quê? Que aqueles que têm características desfavoráveis acabam sendo eliminados da natureza e os que têm características favoráveis acabam sendo mantidos. E essa seleção aqui, que mantém os indivíduos que têm características favoráveis e elimina os indivíduos que têm características desfavoráveis, é chamado aí como seleção natural. Quem faz essa seleção é a própria natureza. Então, os que têm mais chance de sobreviver se reproduzem e passam essas características vantajosas aos seus descendentes. E vão ocorrer mudanças na população ao longo do tempo. Mais chances de sobreviver e reproduzir em uma condição ambiental. Então, os indivíduos que foram selecionados, eles vão ter características favoráveis e vão facilitar eles e vai fazer com que eles tenham mais chance de sobreviver e se reproduzir no ambiente, né, onde eles foram selecionados. Beleza? Então, aqui algumas ideias aqui de como que funciona a seleção natural. Então, aqui nós temos um exemplo, um predador e a presa. Então, nesse caso, nós temos aqui os ratos, uma população inicial com ratos marrons e brancos. Os marrons nesse ambiente claro, eles acabam sendo mais visíveis ao predador, que vai capturar uma grande quantidade desses indivíduos mais escuros. E os mais clarinhos, aqui os ratos brancos, eles acabam nessa situação sendo menos visíveis ao predador. E o que acontece? Eles vão conseguir se reproduzir com maior facilidade, não vão ser predados pelo predador, porque o predador não os enxerga e, consequentemente, vai aumentar essa população e vai diminuir a população de ratos escuros. E no final nós vamos ter uma grande população, né, aqui de ratos brancos, porque esse ambiente continua sendo branco, vamos dizer, um ambiente de neve, ou com uma vegetação, uma característica clara, solo claro, vamos dizer assim, e eles se camuflam melhor e o predador acaba pegando com maior facilidade o ratinho escurinho, beleza? Então diminuiu, quase extinguiu, isso pode levar à extinção de uma espécie ou de um indivíduo, né, de uma parte do grupo da população, podendo no final ter uma população totalmente diferente. Não é esse caso aqui, certo? Mas esse é um exemplo de como a seleção natural funciona. Então, segundo a teoria da evolução por seleção natural, o ambiente é quem seleciona naturalmente os indivíduos com características vantajosas para sobreviver e reproduzir. Essas características, então, selecionadas são chamadas de adaptações. Nesse processo de seleção natural, as espécies podem se diversificar e estarem adaptadas ao ambiente em que vivem. Então, essa seleção natural promove uma mudança na população ou nas populações. É o que aconteceu aqui. A população inicial tinha mais ratinhos escuros e a população final acabou tendo mais ratos brancos do que os escuros. Mas e se esse ambiente mudar, professor? Se esse ambiente passar a ficar durante um longo período aí mais escuros, vai inverter. Se existir ainda genes ou indivíduos portando genes com a cor escura, pode ser que essa situação reverta, volte ao estágio aqui inicial. Porque se inverter, o ambiente ficar escuro, os ratinhos brancos, eles acabam sendo mais vistos pelo predador e vão ser predados. Então, na questão da seleção natural, os seres vivos estão muito bem adaptados hoje
no ambiente em que eles vivem. Porém, se existir uma mudança climática, por exemplo, uma mudança ambiental, essas características podem ser desfavoráveis ao ambiente onde eles vivem. Um exemplo bem legal da gente entender se caso ocorrer uma mudança dessa e da questão dos seres estarem bem adaptados é o urso polar. O urso polar, ele tem aquela pelagem que aparenta ser uma cor branca, ele possui uma espessa camada de gordura, ele é totalmente adaptado a viver em ambiente frio. Porém, se o planeta aquecer muito e ocorrer um derretimento do gelo polar, esses animais eles não conseguem sobreviver em um ambiente muito quente. E eles acabariam sendo exterminados aí pela natureza, porque a natureza, eles teriam características desfavoráveis se ocorrer essa mudança drástica no ambiente. Então, na seleção natural, são favorecidas as características que aumentam as chances de sobreviver e reproduzir no ambiente. Os seres vão estar adaptados. E esse sucesso pode ser resultado, então, das adaptações para a alimentação, conseguir comida com a maior velocidade, com dentes mais fortes, ou a defesa, se defender de predadores, ou se camuflar, o mimetismo, né? O caso do camaleão, que se mescla ali com as cores das folhas, se escondendo, mudando a sua cor de acordo com a cor do ambiente. Isso faz com que os predadores não o enxerguem. Com relação à sobrevivência, faz os seres adaptados sobreviverem às condições do ambiente, porque eles podem ter proteção para o frio ou para a perda de água. O bicho preguiça, por exemplo, se nós formos ver, comparar ele com um guepardo ou com uma gazela, ele está totalmente, vamos dizer assim, desadaptado para o ambiente da savana africana. Agora, para o ambiente onde ele vive, no alto das copas das árvores, essa característica dele ajuda muito, ele está extremamente adaptado à sua vida nas copas das árvores, que ele acaba se camuflando ali, ele acaba sempre dentro ali onde tem as folhas, as copas das árvores, que ele vai comer bastante dessas folhas, ele dorme bastante, também ficando parado ali, tem as suas unhas que não fazem ele gastar muita energia, a própria anatomia dele faz ele ficar segurando nos galhos, nos troncos da árvore, ali, sem gastar energia. Então ele está extremamente adaptado a viver no alto das árvores, no alto das florestas. Mas se eu for levar ele para o ambiente de savana, de campo, ele está totalmente desadaptado. Ele não manteria, não se reproduziria, nem conseguiria comer direito naquele local. E também essas adaptações favorecem a reprodução, favorecem os indivíduos que estão mais bem adaptados a conseguir um parceiro ou aumentar os cuidados com os filhotes. Exemplo de seleção natural. Nós vamos ter como exemplo de seleção natural a coloração de advertência. Alguns animais possuem substâncias químicas nocivas e apresentam cores vistosas, avisando aí os predadores que eles são venenosos. É o caso aí do sapo flecha e da cobra coral. O sapo flecha é extremamente venenoso, ele tem veneno aqui na pele dele, glândulas de veneno, ele não é peçonhento. E a cobra coral, ela é extremamente peçonhenta, ela não tem veneno esparramado no corpo, mas ela tem glândulas de peçonha próximo aos seus dentes, às suas presas, e quando ela morde, ela abocanha ali um ser vivo, um animal, ela injeta essa peçonha no corpo do animal. Se você também não sabe muito bem diferenciar animal peçonhento de venenoso, vou deixar também aqui, tá? No card aqui, um vídeo aqui falando sobre animais peçonhentos e venenosos. Nós vamos ter aqui outro exemplo de seleção natural, o mimetismo, que é quando uma espécie se assemelha a outra espécie venenosa ou de gosto ruim, confundindo o predador. É o exemplo aqui da cobra coral falsa, que ela possui ali uma coloração parecida com a coral verdadeira, mas ela não é peçonhenta, tá? Ela é inofensiva. Porém, se você vê uma coral, não vai pegar, tá?
achando que é uma coral falsa. Só consegue distinguir uma coral falsa de uma verdadeira quem é especialista. E outro exemplo é camuflagem. Organismos camuflados se misturam com seu ambiente, passando despercebidos ou se tornando menos visíveis. Aqui no caso, um camaleão, totalmente camuflado aqui, misturado às folhas dessa árvore. Então, dentro de uma população de seres vivos, por exemplo, aqui de pássaros, existem variações genéticas e os indivíduos têm características diferentes, como tamanho, forma do bico, cor e entre outras. Mas como surgiram essas variações? Darwin não conseguiu explicar como surgiram essas variações. Porém, hoje nós temos uma outra teoria chamada de teoria sintética da evolução, que pega aquilo que Darwin conseguiu explicar e aprimora usando a ciência, técnicas científicas que surgiram depois, descobertas que foram surgindo depois de Darwin, porém que foram agregando e confirmando como que a evolução acontece de acordo com a seleção natural. Então Darwin não conseguia explicar como surgiam as mudanças, como tinha a variação das características dentro dos indivíduos, dentro da população dos indivíduos. E hoje nós sabemos que isso acontece, os indivíduos são diferentes dentro de uma espécie, graças ao que nós chamamos de variabilidade genética. Essas variações vão surgir através de mutações e da reprodução sexuada. Sem a variabilidade genética não pode haver seleção natural nem evolução. Então a mutação, que são as mudanças da sequência de bases do DNA, que podem produzir novas características no organismo. Essas mutações vão ser, vamos dizer assim, motores que fazem a evolução acontecer. Então, a mutação é a matéria-prima para a seleção natural, porque essa mutação produz variações entre as espécies e entre os indivíduos da mesma espécie. Mas o que pode causar, então, as mutações? Uma mutação pode ser provocada por diversos fatores. Pode ser defeitos no mecanismo de duplicação do DNA, mutações naturais, ou fatores ambientais, como raios ultravioleta ou a radioatividade. Alguns vírus também podem levar a mutações e produtos químicos também podem causar mutações. Outra forma de produzir variabilidade genética é através da reprodução sexuada. A reprodução sexuada promove a recombinação dos cromossomos, a recombinação dos genes, aumentando a variabilidade genética. Então, os genes com as características do pai e da mãe são recombinados, produzindo indivíduos diferentes, ou seja, produzindo uma diversidade genética. Então, em resumo, o que nós aprendemos durante essa aula, o que é evolução? Evolução é um processo por meio do qual as espécies mudam através do tempo. Aprendemos também sobre o fixismo, que diz que todas as formas de vida foram criadas como são. Aprendemos sobre o lamarckismo, que diz que os organismos atuais teriam surgido de outros mais simples e se transformariam em seres mais complexos. E o darwinismo, que diz que na seleção natural o ambiente seleciona os indivíduos com características vantajosas para sobreviver e reproduzir. As variações entre as espécies surgem através das mutações e da reprodução sexuada. Então essa foi a nossa aula e espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido a ideia da evolução e não se esqueça de deixar seu like, de deixar o seu comentário aí do que você entendeu dessa aula e se você aceita que a teoria da evolução das espécies proposta por Darwin, ela é verdadeira ou não, ou se você acredita em uma outra teoria. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.